O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que revela o escândalo da troca de informação sensível através de mensagens do telemóvel sobre o funcionamento da administração Trump. He was texting war plans. He was texting attack plans. When targets were going to be targeted, how they were going to be targeted, who was at the targets. A princípio pensou que talvez tudo fosse uma brincadeira ou mesmo uma armadilha para tentar passar informação enganadora. Depois, Jeffrey Goldberg percebeu que, por muito inacreditável que fosse, era mesmo a sério. O editor-chefe da revista The Atlantic foi adicionado por erro a um grupo numa aplicação de troca de mensagens onde membros destacados da administração Trump trocavam informações sobre um ataque iminente no Iêmen. Como é possível uma falha de segurança deste nível e que consequências pode ter? E como ler algumas das revelações feitas por estas mensagens? Vou falar com Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 26 de março. Bem-vindo, Nuno Gouveia. Olá, muito obrigado pelo convite. Nuno, estamos a falar aqui de talvez uma das mais insólitas fugas de informação governamental nos Estados Unidos. Um jornalista que é adicionado por erro a um chat de troca de mensagens pelo telemóvel, ainda que sejam encriptadas. Um grupo onde estavam membros destacados da administração norte-americana, como o vice-presidente J.D. Vance, o secretário da Defesa Pete Hegseth e o conselheiro da Segurança Nacional Michael Waltz, que foi de resto quem convidou o jornalista para o grupo. O que é que este episódio revela? Bem, acima de tudo revela um incrível amadorismo a este nível em que não era expectável ver o governo americano a ser dirigido por personalidades desta índole. E se repararmos nas pessoas que estavam envolvidas neste grupo, estamos a falar do vice-presidente dos Estados Unidos, o diretor da CIA, a diretora nacional da inteligência, o vice-presidente, um dos principais conselheiros do presidente Trump. Tudo pessoas em top jobs, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Estamos a falar da administração, do topo da administração Trump, só faltava o próprio presidente Trump. E isso revela um amadorismo que pelo menos eu não me recordo de ver a este nível nos Estados Unidos. Porque, quer dizer, não é suposto, não é? A app que estamos a falar é o Signal, que é um canal de troca de mensagens encriptadas, mas não é aprovado pela administração para trocar informação sensível. De resto, normalmente, este tipo de conversas, segundo percebo, até devem acontecer em locais seguros aprovados pelo governo, não é? Onde muitas vezes os telemóveis até são bloqueados. Sim, isto normalmente, este nível de oficiais do governo americano só comunicam por plataformas previamente aprovadas pelos serviços de inteligência. E repare-se, um dos aspectos mais estranhos desta situação é que Steve Witkoff, que estava deste grupo, em alguns dos momentos em que estava a trocar mensagens, estava em Moscou, na Rússia, onde obviamente seria fácil para os serviços de inteligência russos penetrarem nesta conversa. Aliás, um congressista republicano, Don Bacon, que é um veterano de guerra americano, ele disse que tem a certeza absoluta que este tipo de conversas, e que esta conversa em particular, estava a ser monitorizada certamente pelos serviços de inteligência russos e chineses. Exato, a questão é essa, ou seja, o editor da Atlantic, que acidentalmente foi parar ao grupo, garante que chegou a ser trocada informação sobre o iminente ataque no Iêmen com detalhes operacionais que, enfim, a serem conhecidos podiam comprometer seriamente as forças americanas que estavam a ser empenhadas e nem é preciso ser um grande hacker, basta um telemóvel perdido ser encontrado, por exemplo, não é? Quer dizer... Sim, exatamente. Eu estava aqui a falar de interseção de serviços de inteligência, obviamente com tecnologia muito avançada, mas neste caso foi revelada a fuga porque alguém que supostamente trabalha com o Conselheiro Nacional de Segurança, Michael Waltz, enviou um convite por engano a um jornalista de uma revista americana. E podemos questionar se não terá havido já outro tipo de enganos para outras personalidades, digamos assim,
que não tiveram o cuidado que o jornalista americano teve, pois apesar dele obviamente revelar esta notícia, guardou para si alguns dos pormenores top secret que foram revelados nesse grupo de conversas. Uhum. Há também aqui uma questão, não é? Este é o caso que foi revelado, não é? Que nós agora conhecemos. Isto abre a porta também possivelmente a que outro tipo de informações possa estar a ser trocado através destes meios no seio da administração. Sim, certamente. Eu estou seguro que este caso irá disputar no Congresso, no Senado, investigações sobre isto. É prática comum entre os membros da administração Trump. Parece que este caso soube-se por um acaso, porque alguém cometeu um erro infantil de ter enviado um convite para um jornalista, mas obviamente a comunicação neste tipo de plataformas não é segura e levanta outro tipo de questões que hoje, que esta semana, até já começaram a ser inquiridas no Senado. Esta terça-feira a Diretora Nacional de Inteligência, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA estiveram no Senado a responder a questões do Senado, a questões dos senadores, e certamente isto será apenas o início de uma longa investigação sobre este caso, pois é óbvio que isto é uma grande falha de segurança e que terá que ser investigada a fundo pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. Vamos então a esse lado político e à reação política, porque perante este caso a administração Trump aplicou no fundo a estratégia que é habitual, não é? Negar tudo, neste caso que tenham sido trocada informação sensível, e atacar o jornalista em causa. Sim, este é um caso que se estivéssemos perante uma outra qualquer administração já teria havido demissões e teria consequências políticas gravosas. Com a administração Trump, a resposta, como bem disse, foi o costume, foi negar, foi atacar o jornalista. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, quando questionado sobre esta questão, e depois de ter sido confirmada pelo Conselho Nacional de Segurança que de facto aquele grupo existe, a sua única reação foi acusar o jornalista, que por acaso é um jornalista que de facto não é muito querido na administração Trump, mas quer dizer, perante uma fuga desta dimensão, os responsáveis da administração Trump limitam-se a olhar para o lado e a tentar fazer de conta que isto irá passar rápido. Hoje, eu esta semana estava a ver uma representante da administração Trump a dizer que este caso é grave, mas isto foi apenas um erro e com o passar dos dias isto vai deixar-se de falar. Não me parece que vai ser o caso. Já regressamos à conversa com Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Na segunda parte vamos também falar de algumas das revelações destas mensagens. Ele copiava, do princípio ao fim, o James Bond. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Episódio 2. Canetas que disparam balas. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Estamos de regresso à conversa com o Nuno Gouveia. Vamos então falar sobre algum do conteúdo destas mensagens agora reveladas pela revista The Atlantic. Estas mensagens revelam, ou talvez confirmam, o que alguns elementos desta administração pensam sobre a Europa, nomeadamente o vice-presidente J.D. Vance, que diz no chat não concordar com o ataque contra os rebeldes houthis porque iria beneficiar mais os europeus, que utilizam mais o canal do Suez, do que propriamente os norte-americanos. Esta é uma revelação que não surpreende ninguém, pois já se percebe perfeitamente o desdém que J.D. Vance e os responsáveis da administração Trump têm pela Europa, mas é, no entanto, a confirmação
que há uma preocupação grande na administração americana em contrariar os interesses europeus. E repare-se, é óbvio que o ataque aos Houthis não favorece apenas os interesses europeus, mas obviamente os americanos. Mas aqui a preocupação de J.D. Vance em dizer, mas isto vai beneficiar mais os americanos que os europeus, que os americanos, e isso não pode ser, revela obviamente um mindset muito anti-europeu e a conversa também revela uma coisa interessante, e não é novidade nenhuma, mas a preocupação em não criar nenhuma ofensa aos interesses sauditas. E o que neste momento temos uma administração americana mais preocupada com os interesses sauditas do que com os interesses dos países europeus, seus aliados quase de sempre. Exato, mas há aqui de facto um pormenor interessante, que é termos J.D. Vance em privado a semi-questionar uma decisão de Trump, embora, obviamente, depois em público tenha desmentido isso, não é? Sim, não é novidade que os vice-presidentes discordem dos presidentes. Joe Biden, por exemplo, discordou bastante de Barack Obama em muitas situações e isso ao longo do tempo foi tornado público e J.D. Vance certamente discordará de algumas medidas de Trump. Aqui a novidade é precisamente essa, é ver que não há assim uma unidade tão grande dentro da administração Trump e que eles sentem-se confortáveis, pelo menos digamos assim, em criticar Trump entre eles. E será interessante perceber se isso terá algum impacto em Donald Trump, pois sabemos que ele não gosta de ser criticado ou ser questionado no seu círculo. Depois há também aqui a questão da imagem externa, não é, que tudo isto pode dar. Incidentes como estes podem fazer os aliados dos Estados Unidos pensarem duas vezes antes de partilharem informação sensível? Eu penso que isso já sucede. Aliás, foi revelado que os serviços de inteligência alemães já não partilham toda a informação com os serviços de inteligência americanos e parece-me que o comportamento da administração Trump nestes 2 últimos meses veio atenuar essa situação e o que se irá passar nos próximos tempos é certamente que haja menos cooperação entre os serviços de inteligência europeus ou de outros países aliados com os Estados Unidos. Obviamente que este tipo de situações apenas agrava o fosso que existe neste momento entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. E não só, não é? Estamos a falar também do Canadá, da Austrália, da Coreia do Sul, que já olharão para estes Estados Unidos com mais distância, digamos assim. No entanto, não é a primeira vez que a forma como se gera este tipo de informação sensível nos Estados Unidos é notícia. Tanto Trump como Biden chegaram a ser investigados pela posse de informação sensível em momentos em que tinham deixado os cargos, mas há um caso muito conhecido em 2016, que é o célebre caso, não é, da utilização do e-mail privado por parte de Hillary Clinton, que na altura era secretária de Estado. Sim, e repare-se a diferença do tratamento para esse caso. Na altura, na Convenção Republicana, Donald Trump e os seus aliados gritaram prendam-na, porque ela utilizou um e-mail privado, e neste caso é um caso muito mais grave. E há um pormenor também importante neste tipo de comunicações, é que há obrigatoriedade dos serviços oficiais do governo americano em registarem todas as suas comunicações. Ora, esta plataforma apaga as comunicações... As mensagens, não é? Exato. Pode definir-se passado uma semana, 4 semanas. Exatamente. E isso também levanta uma questão muito grave, além da quebra de segurança, também de legalidade de atuação dos membros da administração Trump desta forma, pois é sabido que todas as comunicações, mesmo as top secret, têm que ficar registadas. E neste caso, obviamente, estas comunicações não ficaram registadas e falta saber que outro tipo de comunicações existem e que não ficaram registadas como diz a lei americana. Obrigado, Nuno Gouveia. Muito obrigado. Nuno Gouveia é especialista em política norte-americana. Deixo-lhe ainda 3 notas para ter em conta esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Estatística vai anunciar o saldo orçamental final de 2024. Os economistas estimam que pode chegar a 1% do PIB, acima do previsto inicialmente pelo governo. E começam a aquecer os motores para as eleições antecipadas. O PS promove a partir de hoje várias sessões setoriais para começar a rever o programa eleitoral que vai apresentar. A sessão de hoje é sobre habitação.
E esta quarta-feira passam também exatamente 25 anos desde que Vladimir Putin foi eleito pela primeira vez presidente da Rússia. Foi a 26 de março de 2000. Oportunidade também para lhe dar uma sugestão. Se nunca ouviu, vai sempre a tempo de ouvir o Podcast Plus do Observador, Um Espião no Kremlin, que conta toda a história da ascensão de Putin até à guerra na Ucrânia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Artur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.